Olá! Você sabe quais os recursos que você, profissional de saúde, pode usar para alavancar a sua carreira profissional? Para te ajudar na sua carreira? Muitas vezes, o profissional da saúde pensa que o único meio de melhorar o seu status, melhorar a sua carreira, é fazendo cursos e especializações. Mas nem sempre esses cursos e essas especializações trazem aquilo que a gente precisa, não é? Eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre coaching, consultoria e mentoria. Está muito na moda essa questão de mentoria, coaching principalmente, a consultoria também, mas principalmente nas empresas. Na área da saúde, isso não é uma realidade. Na área da saúde, é ainda uma novidade que ainda não foi muito bem, não está sendo muito bem explorada. Nas empresas, isso já vem sendo feito e usado há mais tempo e com bons resultados com relação às carreiras das pessoas, não é? Mas na nossa área aqui, a gente ainda tem uma certa resistência em dizer, não sei, né? Não sei, não estou sabendo, preciso aprender, e muitas vezes a gente acaba optando por cursos e especializações. Mas esse tipo de relacionamento profissional que eu quero trazer hoje aqui para vocês é um pouco diferente, né, do que um curso, do que uma especialização. É uma coisa um pouco diferente, mas a gente não sabe bem diferenciar, às vezes, esses termos. E é para isso que a gente vai dar uma paradinha aqui hoje e tentar esclarecer um pouquinho essa questão. Lógico que você sempre pode comentar, colocar as suas dúvidas ou as suas proposições aí nos comentários, a sua própria experiência vai ser muito bem-vinda, só vai agregar ao nosso conteúdo, tá bem? Fique à vontade. Mas hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente acaba diminuindo os caminhos estão se encurtando no que se refere à informação. Porque a gente, para buscar uma informação, a gente está à distância de um botão, não é? Você clica e você já tem informação dos mais diversos tipos de fontes, não é? De fontes. Então, quando você quer uma coisa que te interesse, você vai lá, você pesquisa, você consegue. Então, a gente agora aqui vai tentar entender o que seria coaching, mentoria, consultoria, qual a diferença? Será que é tudo igual ou será que tem diferenças sobre isso? Não é? Esses termos, às vezes, são confundidos, mas não querem dizer a mesma coisa, tá? Aliás, eles têm diferenças muito importantes entre eles, que é bom que a gente saiba para a gente saber o que mais nos interessa. Então, vamos lá, vamos entender um pouco sobre cada uma dessas possibilidades de relacionamento profissional, tá? E ver como isso se aplica na nossa área e para a gente mesmo. Bem, o coaching é um processo pessoal focado em competências e habilidades da pessoa que contrata o coach. Por isso, o coach não precisa ser da mesma área do cliente. Vamos entender. Esse é um processo que vai acontecer entre uma pessoa que vai incentivar ao cliente, né? Incentivar o cliente a desenvolver as suas próprias habilidades. Então, esse coach não precisa ser da mesma área do cliente. Ele pode ser um bom coach se ele conseguir treinar essa pessoa para que ela consiga desenvolver todo o seu potencial. Não é? Então, como é que isso é feito? Né? Através de metas e tarefas com o cliente. Então, o coach, através dessas metas, dessas tarefas, ele, então, desenvolve essas habilidades e competências que são muito valiosas, não é?
às vezes no meio de trabalho, na empresa e até mesmo na vida pessoal, né, existem os coaches de vários tipos, não é? E cada um então vai focar naquelas habilidades que são importantes para aquele tipo de treinamento. Alguns tipos de coaching que existe, por exemplo, o coaching de liderança, onde você desenvolve habilidades, né, e a sua capacidade para liderar um grupo. Isso é bastante usado em empresas, né? O coaching executivo, que é para aquelas pessoas que muitas vezes, né, galgaram um posto, mas estão desconfortáveis com relação a como fazer a coisa andar da melhor forma. Então, esse coaching vai lá e vai incentivar essa pessoa a desabrochar, vamos dizer, né? E, desenvolver ali a sua habilidade para aquele tipo de situação. Também existe coaching de negócios, coaching de vida. Muitas vezes a gente ouve dizer que uma pessoa tem um coaching, né? Um treinador pessoal, mas que é dessa área da vida. Às vezes a pessoa precisa disso. E no que consiste esse coaching, né? Que é o relacionamento? São sessões que podem ser semanais, quinzenais, mensais, mas tem um prazo determinado. Então, isso já é definido entre as duas partes, né? No início do coaching, né? Daquele relacionamento. Por quê? Porque ali através dessas metas, desse tempo que é estabelecido, então é que se consegue desenvolver ali as habilidades com tipos de exercícios seriam, né? Se a gente puder fazer um paralelo ali ao personal trainer, né? Que é o da educação física, então seria mais ou menos um tipo de coisa assim. Ele coloca aquelas metas, aquelas tarefas e a pessoa vai desenvolvendo e ela vai conseguir desenvolver aquilo a que foi proposto. Então é uma coisa muito bastante focada, não é? E nas habilidades, nas capacidades daquela pessoa e naquele resultado que ela pretende. Então, esse relacionamento é chamado coaching, né? Então, ele já está definido ali o início e o término, desde o começo, e mais ou menos segue um mesmo padrão. Vai ser um melhor coach ou não tão bom quando ele não consegue, não tem as habilidades para conseguir do cliente aquilo que precisa ser tirado, né? Então a gente sabe como são essas relações. Existe uma frase popular que diz: melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com o erro dos outros. E essa frase tem tudo a ver com o próximo relacionamento que a gente vai falar, que é a mentoria. Você já parou para pensar que muitos das coisas difíceis, dos momentos complicados que a gente já passou na nossa vida profissional, alguém já passou pelas mesmas coisas e já acumulou experiências? Nós não somos os primeiros. Então sempre tem alguém que já passou por isso e já descobriu como vencer aqueles obstáculos ou então resolver aqueles problemas. E aí você imagina como seria útil que a gente ter um relacionamento com uma pessoa dessa forma, que tivesse esse tipo de experiência já, de onde eu pudesse tirar para mim o que já foi resolvido, né? O caminho das pedras, como a gente chama, não é? Essa é justamente a ideia do processo de mentoria. Então, mentoria é a transmissão de conhecimento a partir de conceitos com um olhar mais pessoal e sem prazos estabelecidos, assim tão fechados como o coaching. Não é tão focado só em tarefas e num resultado. O mentor é uma figura da Grécia, uma figura
mitológica da Grécia Antiga, que assumia o papel do pai no ensinamento e na orientação do filho. Isso porque essa palavra tem origem lá de uma história, né, de um episódio da mitologia grega, que envolve o herói Odisseu e o seu filho Telêmaco. Odisseu tinha lá o seu filho tal, e teve que sair para a guerra de Troia. Então, ele deixou o Telêmaco lá aos cuidados de um homem chamado Mentor. Esse mentor era um ancião, era uma pessoa já bastante experiente, então ele teve a segurança de deixar o filho dele com o mentor, para que o mentor, enquanto ele estivesse na guerra, pudesse ensinar e capacitar aquele filho dele. Tá? Então daí vem a denominação, né, de mentoria, esse nome que se dá a esse relacionamento profissional. Então, esses ensinamentos que vão ser passados na mentoria, eles vão ser focados na vida profissional, logicamente, de quem recebe o processo de mentoria, que é o mentorado, como a gente chama, né? Mas no que ele se foca, né? Ele se foca principalmente nas dificuldades e nas barreiras que possam vir a atrapalhar o sucesso dessa pessoa naquilo que ela quer fazer. Então, isso já existe em algumas áreas, né? Mas na saúde ainda, eu já pesquisei, não existe um tipo de coisa assim. Mas o que seria muito bom, porque é um olhar um pouco mais amplo. Como eu disse, né, envolve um relacionamento que vai transmitir conhecimento a partir de conceitos. Então é uma coisa um pouco mais ampla, mais global naquilo que a gente está querendo transmitir, não é? E por isso o mentor geralmente é um profissional da mesma área do mentorado, só que com mais experiência, com mais vivência. E tem como objetivo, então, compartilhar os conhecimentos desta pessoa com mais experiência para o mentorado, né? É como a gente diria, né, um andar junto, né? Quando aquela pessoa está ali junto e é quase uma relação de amizade, não é? E a pessoa vai passando ao longo do tempo esses conhecimentos, o caminho das pedras, das coisas. O mentor, ele ajuda o mentorado com o seu arsenal, né, de conhecimento, a sua bagagem de conhecimento e de vivência, não é? Então ele vai ajudando aquele mentorado a resolver os seus problemas, mas assim, ao longo do tempo, não é? E o que faz o mentor, né? Ao contrário do coaching que coloca as questões bem focadas e puxa ali uma questão de habilidades e de tarefas a serem cumpridas, tal. O mentor, na verdade, ele vai fomentar, ele vai desafiar o mentorado, né, a pensar em problemas e na abordagem desses problemas, fazendo muitas vezes questionamentos difíceis, né, para que o mentorado possa desenvolver um modo de pensar, né, um modo de resolver as coisas. Então, assim, não é dar o peixe pronto, né, mas sim ensinar a pescar com o conceito que ele está passando, não é? Por isso é importante que o mentorado ele concorde com aqueles conceitos que o mentor está passando, não é? Então, se é uma questão de conceito, eu tenho que estar de acordo com isso, não é? Para poder, então, estar falando a mesma língua, eu diria. Tá? E esse mentor, ele vai funcionar como um suprimento de sabedoria. Quando for necessário,
o mentorado então vai lançar mão daquilo para resolver os seus problemas, para lhe ajudar a achar a saída, não é? Nas questões que ele tem. Então, o mentor é aquele que tem paixão pela sua área, seja ela qual for, né? Aqui eu estou querendo chamar vocês para pensar sobre uma mentoria na área de saúde, né? Como seria isso? Como é isso? Essa mentoria já existe em outras áreas e é assim que acontece. É aquela pessoa, o mentor é aquela pessoa que tem paixão, né, que tem paixão pela área. E outra coisa importante é não só ter paixão pela área, mas querer dividir, né? Porque às vezes tem pessoas que gostam muito do que fazem, mas não querem dividir com os outros. O importante do mentor é aquele que quer dividir, que quer espalhar aquela verdade que ele tem, né, naquela área, aquilo que ele acha, aquilo que ele aprendeu, ou aquilo que ele viu que vale a pena. Então, isso é que ele quer passar. Então essas duas pessoas elas têm que estar minimamente em concordância, né, com relação aos conceitos, as bases daquilo que vai ser proposto ali, né? Isso é importante para quem vai ser mentorado, saber qual é a diretriz, qual é a ênfase que essa pessoa que ele está contratando, digamos assim, ele possa saber qual é e se ele concorda pessoalmente com aquilo, não é? Mas, na verdade, em outras áreas a gente vê muita gente atribuindo parte do seu crescimento profissional à orientação de um mentor que teve a paciência e que pediu que eles pensassem sobre o seu problema de uma outra forma, que abriu os seus olhos para alguma coisa diferente, então para olhar de uma perspectiva diferente. Isso tudo é papel do mentor, né? E a gente vê muito mentorado, muitas pessoas que tiveram as suas carreiras assim alavancadas mesmo, a partir de uma mentoria, de uma ajuda como essa, de um profissional, não é? Por que a gente fala assim da questão de olhar de um olhar diferente, de uma perspectiva diferente? Porque muitas vezes, quando a gente sai da escola, a gente sai com uma perspectiva só. A gente sabe que as universidades, elas têm as ênfases delas, né? Então, muitas vezes, assim, a faculdade de fisioterapia tem uma ênfase mais mecanicista na área de reabilitação, e uma outra tem uma ênfase mais neuroevolutiva. Então, você vai sair de uma ou de outra com uma bagagem maior ou um conhecimento maior em uma área. Mas esse todo quem vai dar é a experiência, é a vivência, é o dia a dia do profissional, não é? O que vale a pena, o que não vale. Então, onde você vai buscar isso? É realmente com uma pessoa que já viveu, né? E que no caso, como eu estou colocando aqui e a gente está vendo, é o mentor, né? Uma situação desse tipo de relacionamento. Como cada um de nós se desenvolve num próprio ritmo, né? Esse tipo de influência, esse tipo de relacionamento pode ser muito bom, não é? Porque, na verdade, se você tem uma pessoa ali, seja por um tempo, ou seja por um tempo maior, né, mais longo, essa pessoa estando ali, você vai poder acessá-la a qualquer momento, né? Existem pessoas que têm mais dificuldade, então vão estar ali junto e procurando e vai depender muito da pessoa, né? Outras não, preferem ir sozinhas e sabendo que tem ali o mentor onde ela pode acessar a qualquer momento, né? Mas de qualquer forma, qualquer tipo de pessoa que seja, vai ser beneficiado com esse tipo de relacionamento, né? Então, no caso, o mentor acaba se tornando um defensor da pessoa, né? Se a gente usar uma linguagem bem assim, aquele padrinho mesmo, né? Aquela pessoa que vai estar ali
apoiando e torcendo pela pessoa, não só no ambiente público, mas também na vida da pessoa. Bem, existe um outro tipo de relacionamento profissional que é a consultoria. A consultoria é uma assessoria em problemas específicos com prazos definidos. Então, a gente pode pensar que o cliente vai contratar então esse especialista, que aí sim seria um profissional especialista da área, geralmente com um prazo definido e cobrado em horas. Então, a pessoa que dá essa consultoria, ela cobra por hora, né? Por quê? Porque ela vai estar com aquela pessoa para lhe ajudar em casos muito específicos, tá? Na verdade, ela vai dar a solução do problema. Ela não está preocupada, e nem a pessoa que contrata a consultoria está preocupada no aprendizado ao longo do tempo. Não, eu tenho um problema e eu tenho que resolver esse problema. Então, eu pego uma pessoa que é especialista na área para me ajudar e me dar, então, a solução daquele problema. Eu já tive um paciente onde tratava junto com uma fonoaudióloga e ele tinha disfagia. E estava um caso bastante complicado, e eu me lembro que essa fonoaudióloga contratou uma consultoria com uma especialista também em disfagia, mas já mais, com mais experiência, para realmente ajudá-la naquele caso. Então tem aquela reunião, se estuda aquele caso e essa pessoa então traz a solução, traz a ideia, né, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Então, na verdade, o consultor, né, esse existe em várias áreas. Né? Existem várias áreas que já usam há muito tempo, e a saúde é um dos relacionamentos profissionais que é mais usado em saúde. Né? Então, esse relacionamento, esse tipo de ajuda, ela se dá intervenções bem pontuais, como eu falei, e é o que é mais conhecido, então, no nosso meio da saúde. Bem, já que a gente já entendeu, então, a diferença entre consultoria, mentoria e coaching, que são as coisas que estão sendo mais faladas e mais usadas atualmente, a gente percebeu que é bem diferente uma coisa da outra. E eu queria falar para vocês sobre a mentoria que o projeto Tecnoviver oferece. O projeto oferece uma mentoria em prescrição de cadeira de rodas. E eu queria explicar para vocês por que a gente chegou à conclusão que uma mentoria, nesse caso, seria interessante. Principalmente por 3 motivos mais importantes. Né? O primeiro é a falta de capacitação nas escolas dos profissionais. Né, do profissional de reabilitação. Ele acaba não tendo uma noção, muitas vezes, de como indicar uma cadeira de rodas e de quais seriam as prioridades na hora da escolha de um tipo de cadeira, de adequações, e etc. Então, essa pessoa... geralmente o que a gente tem visto são muitos profissionais que ou então deixam para outra pessoa resolver essa parte, porque não tem realmente nem a base na capacitação, na graduação, não é? Não tem nem isso nem na grade curricular. Então, acaba o profissional saindo dessa área, né, com o seu paciente, não olhando então esse lado do seu paciente, deixando para outra pessoa. Então, essa falta de capacitação é uma coisa que chamou a atenção da gente, e aí pensamos como é que a gente poderia ajudar. Segundo lugar, o motivo por que a gente tem uma mentoria no projeto é a necessidade de que o profissional, não importando em que área ele atue,
tenha noções básicas e se responsabilize pela mobilidade do seu paciente. A gente já fez alguns conteúdos sobre isso aqui, mas resumidamente o que a gente pensa é o seguinte, né? O fisioterapeuta é o profissional que cuida da mobilidade do paciente. Na reabilitação é ele que vai cuidar se essa pessoa como é que ela vai se locomover, não é? Vai fazer as intervenções necessárias para que ele ou volte a andar, ou ande de muletas, ou ande de andador, e em tudo isso o fisioterapeuta está sempre muito, muito presente. Mas quando chega na questão da cadeira de rodas, já que o paciente, então, vai fazer uso de uma cadeira de rodas, a gente nota que o profissional ele não se responsabiliza por essa parte. Né? Ele acaba delegando essa parte para outra função. Muitas vezes esse paciente acaba indo comprar a cadeira de rodas em loja, não é? O que não é o ideal, porque aquela pessoa da loja não conhece exatamente o seu paciente, como você conhece, não é? Então, esse profissional acaba ficando sem essa possibilidade, o que para a gente é muito negativo, não é? A gente acredita que o profissional de fisioterapia, ele deve sim se responsabilizar pela mobilidade do seu paciente, mesmo que não seja a marcha, né? Então faz parte do rol ali de tarefas e de metas do profissional. E em terceiro lugar, e por último, é que a gente tem a vivência e a experiência necessárias. Como eu disse, o mentor ele tem que ser uma pessoa com experiência suficiente para poder ajudar outras pessoas, não é? Então, além da experiência, logicamente, né, a capacitação, mas essa vivência e essa experiência é que vai dar para o mentor a condição de ajudar uma outra pessoa, não é? Então, esses profissionais que podem estar querendo começar a se voltar para essa questão da cadeira de rodas, para a mobilidade do seu paciente, vai encontrar nessa mentoria, então, aquele andar junto que eu comentei, né? Aquele ombro amigo que vai estar ali analisando e discutindo os casos e passando os conceitos que a gente tem e que a gente tem colocado aqui no nosso conteúdo, na internet, nas redes sociais, no YouTube, sobre mobilidade integral. Não é? Então, se você conhece o nosso conceito de mobilidade e acha e concorda com isso, né? Então você poderia ser um mentorado, né, do projeto Tecnoviver, porque ele vai te ajudar, então, a começar a trilhar esse caminho de prescrição de cadeira de rodas, tá? Então, essa pessoa, né, que no caso do projeto sou eu, né, é comigo a mentoria. Então, eu vou dar dicas e suporte necessário até que essa pessoa esteja segura o suficiente para assumir sozinha os seus casos, tá? E mais que vivência e experiência, como eu disse lá, da necessidade do mentor, é a vontade de partilhar esse conhecimento. Então, eu, no caso, quero fazer isso, eu quero compartilhar esse tipo de conteúdo, eu quero que as pessoas, que o nível de envolvimento dos profissionais de fisioterapia aumente nessa questão, porque eu vejo uma importância muito grande nisso. Então, eu me proponho, né, através do projeto, a dar ajuda a quem se interessar. Então, essa mentoria foi feita para isso, né, para realmente ajudar, e por esses três motivos, né, a falta de capacitação que existe, infelizmente, né, a necessidade do profissional, que a gente acredita, de se responsabilizar pela mobilidade do seu paciente, e porque a gente tem, então, a vivência, a experiência necessária e a vontade de compartilhar, tá?
Eu só vou pedir para você que procura na postagem desse vídeo o link para você saber mais sobre essa mentoria, para você saber mais sobre o projeto. E se você é uma pessoa com deficiência ou familiar de uma, compartilhe esse vídeo com o seu fisioterapeuta, com os profissionais que você conhece, que assim você vai estar ajudando a gente a continuar trazendo mais conteúdo e um conteúdo realmente relevante aqui no projeto, tá? E vai estar também se ajudando, porque quanto mais você se capacita, mais você pode realmente fazer diferença no seu campo de atuação, tá? Então, obrigada. Curte aí a nossa postagem, segue a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!